Damos início à nossa quinta aula, com foco aqui em direitos fundamentais. Já quero fazer o convite para você se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho que você vai receber as notificações dos nossos vídeos toda vez que for no ar. Eu sou Kelly e hoje eu vou aqui com vocês guiar a nossa aula de direito constitucional. Um tema que não cai, despenca, né? Como eu disse, falaremos sobre os direitos fundamentais, né? Aqueles que estão previstos principalmente na nossa Constituição, né? Direito constitucional. Vamos começar pelo conceito da Constituição, logo de cara, né? Nós estamos vendo que a Constituição, ele é um ato de um povo, tá bom? Constituindo quem? O seu governo, tá bom? Então, a gente tem até o costume de falar que um governo aqui que não tem Constituição, ele é um poder aqui basicamente sem direito, tá bom? Então, a gente guarda essa informação aqui com muito carinho. Bom, vamos começar aqui então, abrindo aqui, deixa eu ver até se a gente vai conseguir enxergar muito bem nosso campo aqui dos direitos. Começaremos a explicar aqui os direitos que mais aparecem. Vamos ajeitar aqui, aí pronto, dá para ver. Bom, vamos começar com o primeiro direito fundamental aqui, o direito que a gente chama de direito do homem, né? Aqueles são os direitos naturais, né? Que tem aquela proteção que é mais global. A gente vê que ele é válido perante todos os tempos possíveis, né? Ele vai ser possível ser aplicado. Ele não está previsto aqui em textos constitucionais e também em tratados de proteção, tá? Essa informação é muito importante para a gente poder diferenciá-lo, inclusive, tá bom? A gente vê ele, basicamente, apenas sendo aplicado no plano mais justnaturalista, tá? Guarda essa informação. O próximo direito são os direitos que são fundamentais, aqueles da pessoa humana mesmo, que são consagrados, tá bom? Então, a gente vê que ele é aplicado em um determinado momento, né, histórico, olha, não é para todos os tempos diferentes do homem, né, para um certo estado também, né, não é para todos os estados, né. A gente vê que ele é constitucional aqui porque ele traz uma proteção, tá, e eles são positivados aqui dentro da nossa ordem jurídica, tá. Então, a gente vai ver que, inclusive, esses direitos aqui do homem, fundamentais e humanos, que é esse último tópico que eu vou explicar, eles estão conversando entre si. Como assim, Kelly? Porque as expressões possíveis dos direitos, nós vamos ver que podem ser naturais, pode ser humanos, pode ser do homem, pode ser individuais, pode ser públicos subjetivos, podemos encontrar como liberdades fundamentais, liberdades públicas e principalmente fundamentais do homem. Estamos falando tudo sobre fundamentos aqui do homem, né? Onde a gente vê o princípio, né? Concepção, principalmente aqui do mundo, a ideologia, que é política, né? Com cada ordenamento aqui jurídico bem distribuído. Vemos o nível aqui, principalmente, de um direito positivo, né? Vamos encontrar prerrogativas, instituições também. Vamos encontrar a possibilidade de uma convivência digna, livre, igual aqui para todos os seres humanos, tá bom? E quando a gente vem aqui com o conceito de mais fundamentais, é quando a gente vê as situações aqui jurídicas que estão sobre ela, tá bom? Então, para a humana não se realiza, né? Convive, né? Se sobrevive aqui, tá bom? Então, elas estão sempre focadas aqui no mesmo objetivo, a proteção, né? Do ser humano, desse homem, né? E homem aqui não é o sexo, né? Não é o homem, né? A gente está falando da raça humana, das pessoas aqui, tá bom? E, por fim, vamos falar aqui dos humanos, né? Os direitos humanos são positivados em tratados internacionais, tá bom? Vamos encontrar direito internacional aqui público sobre eles. Inclusive, também encontramos em convenções globais, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, você encontra lá. Ou até mesmo os regionais, né? Que são, por exemplo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos. É um bom exemplo para a gente citar aqui de regional, tá bom? Nós vamos ver que os direitos das convenções internacionais, eles não são reconhecidos aqui como positivados, né, dentro do nosso âmbito interno. Vamos encontrar que o ordenamento interno jurídico vai proteger aqui superior, né? Principalmente quando do que está previsto nos tratados internacionais. Muito importante essa informação aqui, tá bom? Bom,
Os direitos fundamentais, a gente vai ver que eles são bens, tá? Quando falamos de direitos fundamentais, são bens. Esses bens são protegidos aqui pela Constituição. Por exemplo, direito à vida, à liberdade, à propriedade, tá? Eles são bens, tá? Aí, para a gente poder ver o que são as garantias, né? Porque a gente vai falar o que são garantias, qual que é a diferença, né? A garantia aqui é toda vez que a gente olha para a forma, um instrumento, tá? Que são instrumentos constitucionais, tá bom? Que vão querer proteger os bens, veja, que são os direitos. Perceba, nós estamos falando de um instrumento que vai proteger os bens, os direitos, né? Por exemplo, nós temos aqui o habeas corpus, né? Que vai nos falar aqui principalmente sobre a liberdade, né? Da locomoção das pessoas, tá bom? Quando olhamos para garantias, elas também são direitos, né? Não podemos esquecer isso, né? Porque elas estão ali protegendo os bens, protegendo os direitos, tá bom? Essa é a diferença, não confunda direitos fundamentais com garantias, são conceitos aqui distintos, tá bom? Bom, falaremos sobre as disposições, né? Disposições aqui que vão querer o quê? Separar, ou seja, quando elas vão ser meramente aqui declaratórias, ou seja, a gente vai ver que existe aqui uma legalidade, né? Uma existência legal. E, principalmente, disposições que vão separar das assecuratórias, né? Essa é quando a gente vê a defesa aqui dos direitos, né? Onde a gente quer limitar mais o poder, tá bom? Então, vamos observar que os direitos vão precisar do que aqui? Bom, primeiro ser reconhecido, né? Ser declarado e, por um segundo momento, a gente vê que ele vai buscar garantir. Ou seja, até que se ele for, né, a garantia dele vai ser principalmente contra ele ser questionado e até mesmo aqui impossibilidade de ser violado, tá bom? Então, esse direito vai precisar ser reconhecido e principalmente garantido, tá bom? Vamos agora para os tipos de garantia. Deixa eu ajustar aqui para que possamos enxergar muito bem. Deixa eu até guardar isso aqui. Primeiro vamos falar sobre os tipos de garantias aqui que mais aparecem, tá bom? Nós vamos ver que elas podem ser gerais, onde vão querer assegurar aqui a existência, ou seja, a gente busca aqui a efetividade, né? Aquela que é eficácia, inclusive, mais social, tá bom? E existe a possibilidade aqui das constitucionais, que aí sim, quando a gente vê constitucionais, eu vou desdobrar em duas possibilidades, veja. Mas vamos entender o que significa quando eu falo aqui constitucional, né? A gente está olhando para as instituições, principalmente as determinações e os procedimentos, né? Porque a Constituição, ela é aquela tutela, né, de observância, né? Então, ela vai ver que a inobediência, ela vai trazer o quê? A reintegração aqui dos direitos, tá bom? Aí, subdividimos entre constitucionais aqui, que são gerais, onde temos que há um impedimento aqui do arbítrio, tá? Principalmente que ela vai inserir aqui mecanismos que vão ser freios e contrapesos. Lembra? Dos poderes, é aqui que se aplica. E elas podem ser aqui especiais, ou seja, vão ser normas constitucionais que vamos ver que vão ter meios, vão ter técnicas e inclusive instrumentos aqui para que aconteçam os procedimentos, tá bom? E esses são especiais aqui porque vão conferir para os seus titulares, tá? Esses meios técnicos que eu acabei de mencionar. A gente vai ver que são efeitos aqui públicos subjetivos, tá bom? Esses poderes aqui, esse tipo de garantia constitucional especial, tá bom? Bom, esses foram os tipos de garantias. Porque agora entraremos nas gerações de direito, né? Dimensões também pode ser chamado. Vamos prestar muita atenção, tá bom? Porque ela não surge aqui no mesmo movimento, tá? A gente vai ver, principalmente quando olhamos para o momento histórico, a gente vê mais uma evolução histórico-social, aqui também a gente consegue perceber ela. A gente vai ver que são conquistas aqui progressivas, guarda essa palavra, conquistas progressivas, tá bom? Ela vai ver que nós usamos ela majoritariamente aqui no Brasil e são três tipos reconhecidos, tá? Que reconhecemos assim facilmente. Sendo a primeira, guarda só, primeira geração ou primeira dimensão, que a gente pode chamar assim, no final eu vou explicar porque a gente vai chamar de dimensão também. Essa primeira geração aqui vai buscar restringir o que? A ação do Estado sobre o indivíduo. Ou seja,
O restringir aqui, a gente está vendo que o Estado não vai ter que se intrometer abusivamente aqui na vida privada, tá? E a gente vai ver que são liberdades aqui negativas. Essas liberdades aqui não sofrem ingerência abusiva do Estado, tá? Muito importante a gente tomar esse cuidado aqui, tá? E a gente vai ver que esse Estado, ele não vai fazer e não vai intervir, tá? Ele é não fazer e não intervir. Guarda essas palavras aqui chaves, tá bom? Porque quando a gente olha para a primeira geração, a gente vê aqui o direito de defesa do cidadão, né? Porque nós temos os poderes públicos, principalmente quando a gente olha para a ingerência da esfera aqui jurídica, principalmente individual, tá bom? A primeira, inclusive, a gente olha aqui na primeira geração, que o Estado vai querer corrigir as omissões, tá bom? Na primeira geração, nós vamos ver o valor fonte aqui predominando a liberdade, né? Então, a gente vê que os direitos, tanto civis quanto políticos, eles vêm, né, principalmente da influência da Revolução, tanto francesa quanto americana. E a gente vê ele sendo aplicado aonde no nosso dia a dia? São os direitos de propriedade, de locomoção, de associação e principalmente aqui de reunião, né? A gente vê uma liberdade aqui sendo foco, né? Então, pode implicar em prestações positivas, né, onde a gente tem um Estado, por exemplo, que vai querer abster a interferência aqui na propriedade privada, né? Inclusive, vão surgir aqui medidas que vão garantir que esse Estado não venha aqui e faça interferência, tá bom? Isso é muito importante a gente olhar aqui dentro dessa primeira geração. Para que possamos agora olhar a segunda geração, segunda dimensão, onde nós vamos ter prestações aqui positivas, tá? O Estado aqui com os indivíduos, tá? Então, a gente vai ver que vão ter políticas, serviços públicos aqui sendo desenvolvidos, tá? Porque a gente olha para normas, inclusive, aqui, que são programáticas, ou seja, liberdades aqui que são positivas. O Estado, quando a gente olha para o Estado, ele tem a obrigação aqui de fazer para o indivíduo, e esse Estado aqui, inclusive, a gente fala que ele produz aqui um bem-estar, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui, inclusive, como valor fonte aqui da segunda geração, a igualdade, né? Então, vamos ver aqui direitos econômicos, sociais e até mesmo culturais aparecendo, como, por exemplo, na aplicabilidade, é ao direito à educação, à saúde, principalmente ao trabalho, tá bom? A gente vê aqui fortemente. Para partirmos agora para a nossa terceira geração, terceira dimensão, onde a gente vê que não há uma proteção aqui dos interesses individuais, guarde bem, interesses individuais. Então, a gente vai ver que ele vai transcender aqui a órbita dos indivíduos, né? Ele vai buscar alcançar o coletivo, a coletividade, tá bom? O seu valor fonte aqui é a solidariedade e a fraternidade, tá? Que são mais direitos difusos aqui, até mesmo coletivos. Por exemplo, é o direito do consumidor, o do meio ambiente e principalmente do desenvolvimento aqui também. Valores fontes, aqui a gente vê, né, a Revolução Francesa, lembra lá a aula de história? Liberdade, igualdade, solidariedade, fraternidade. Aqui eles aparecem dentro dessas gerações de direito. Podemos encontrar outras dimensões também, tá? Elas não estão expressamente, tá, reconhecidas, mas elas são até temas aqui de discussão, porque elas podem aparecer como quarta geração, onde tem aspectos aqui da globalização aparecendo. Eu quero ter democracia para o acesso à informação, ao pluralismo. Por exemplo, aqui eu quero ver sem fronteiras aqui no nosso universal, sabe? Esse lugar aqui onde eu vou ter civitas maximus, tá bom? Então, a gente vai encontrar um lugar mais sem fronteiras, inclusive mais universal, para que todos possam acessar, tá? Tem outras pessoas que vão falar que a quarta geração também é a engenharia aqui genética, tá bom? Você vai poder encontrar isso também. Bom, existe também a possibilidade de termos aí a falar sobre a quinta geração, que é aquela que vai falar sobre os direitos de paz, tá bom? Bom, vamos partir agora para as críticas, né, dessas gerações, né, porque a gente vê que determinada geração, algumas pessoas vão falar que ela vai querer substituir pelos direitos da próxima. Isso não é verdade, a gente não está falando aqui de substituição de direitos. Estamos falando aqui de direitos de uma geração seguinte, ou seja,
acumulações do direito anterior vão passar, né? Usa-se até as dimensões, né? As gerações, né? Esse termo aqui, por isso que eu falei, né? Dimensões, porque a gente procura ver que houve um acúmulo das gerações anteriores que são passados para a geração seguinte. Não há um abandono, tá? A gente não substitui, tá? A gente tem um acúmulo aqui das informações, tá bom? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Agora sim, passamos para nossa teoria do status. Deixa eu abrir aqui com vocês o que vamos ter, né? Que são 4. Primeiro que vamos entender o que essa teoria aqui do status nos fala, tá? Então, a gente está falando aqui da relação do indivíduo que vai manter o estado. Inclusive, essa relação aqui desse indivíduo, ele busca qualificar, tá bom? Então, temos o primeiro tipo, né? A primeira teoria aqui do status, que é passivo, tá? Onde a gente vê que o indivíduo, ele é submetido aqui ao Estado. Ou seja, nós vamos encontrar aqui as obrigações individuais, ou seja, o Estado vai dar as ordens, tá? E esse indivíduo aqui, ele vai ter uma posição aqui mais de sujeição, ou seja, está subordinado aqui ao que o Estado está falando para ele fazer, né? O Estado vai obrigar e, inclusive, proibir aqui também, tá? A gente vai encontrar esses aspectos, tá? Nós vamos encontrar ainda a teoria aqui do status quando ele é negativo aqui, porque a pessoa, ela vai ter uma liberdade perante o Estado, tá bom? Mas essa pessoa, ela atua aqui livremente em algumas ocasiões, tá bom? O poder aqui público não vai interferir, tá? Então, a gente vai ver, inclusive, 2 tipos de sentidos. Primeiro, o sentido que ele é mais estrito, né? A gente vai ver que há uma faculdade aqui, apenas a liberdade aqui jurídica não protege, tá bom? E o sentido amplo, onde nós temos o direito de defesa contra aqui, principalmente ações negativas do Estado, ou seja, eu vou proteger aqui no modo mais estrito, tá bom? Como é que eu vou encontrar, inclusive, os órgãos estatais, né? Por exemplo, temos os deveres aqui, o dever de não intervir, né? Então, nós vamos ver que tem a liberdade do indivíduo, né? E vamos ver, por exemplo, a liberdade de expressão, até mesmo a de ir e vir, tá vendo? Ela, de certa forma, é aplicada, guarda aí, para algumas situações, tá bom? Vamos encontrar ainda a teoria do status positivo, onde tem um indivíduo, né? Ele vai exigir aqui do poder público, o que é uma prestação positiva, né? O Estado vai estar a favor ao indivíduo, né? Então, o indivíduo aqui, ele faz jus a algo. Aí, a partir disso, nasce aqui um direito. Então, a gente vai ver que são as ações estatais. Por exemplo, o Estado vai me dar acesso à educação. Lembra aquela educação básica que vai dos 4 até os 17, né? Que se, inclusive, se eu não tiver o acesso, eu posso recorrer aqui judicialmente, tá bom? Lembra desse detalhe. E, por fim, a teoria aqui do status, a gente vê dentro do nosso lugar aqui, mas do ativo, ou seja, quando eu tenho um exercício dos meus direitos políticos do indivíduo, que vai estar aqui mais intrínseco à cidadania, por exemplo, o direito ao voto, todos nós temos, tá bom? Então, essas foram as teorias aqui do status. Nós chegamos aqui na teoria dos 4 status de Jelinek. O que é isso? Bom, a base aqui é a existência de outras classificações dos direitos fundamentais, tá bom? Então, a gente vê que ele vai querer, inclusive, classificar trialistamente, tá bom? Ou seja, quando eu vou chamar de direito de defesa, que também é conhecido como de resistência, direito de prestações e, principalmente, o direito de participação. A gente vê uma outra forma de chamar esses direitos fundamentais, tá bom? A gente vai encontrar. Bom, partiremos agora para as características dos direitos fundamentais. Esse despenca, então a gente tem que tomar muita atenção aqui. Eu já chamo você para chamar aqui a sua atenção sobre essas características, tá bom?
Primeiro que vamos encontrar a universalidade, ela que vai ser comum a todos, buscando respeitar as particularidades. Encontraremos um núcleo mínimo, né, do direito aqui que é outorgado, né, ou seja, todas as pessoas, né, como por exemplo aqui o direito à vida, tá bom? Alguns não são titularizados por todos, tá? Como assim, cara? Nós vamos ver grupos específicos, por exemplo, direito dos trabalhadores, tá bom? Não vai aplicar para todo mundo, só para os trabalhadores, tá bom? Bom, a historicidade. Historicidade eu nem coloquei aqui. Ah, meu Deus do céu, esqueci de colocar. Não, vai entrar como bônus. Vamos olhar aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo da universalidade historicidade. Tá, ela existe, tá? Inclusive, eu já vou falar que ela não resulta aqui de acontecimentos históricos determinados, tá? Nós temos um processo de a afirmação aqui, por exemplo, a lista do homem, né, que é progressivo, tá? Então, a gente vê que são mutáveis, vamos ver sujeitos a aplicações, e que, inclusive, por ser mutáveis e sujeito a aplicações, são diferentes aqui gerações, tá bom? Agora sim, indivisibilidade, que são indivisíveis, que significa que formam parte de um sistema aqui que é harmonioso, né? Coerente aqui com a proteção da dignidade da pessoa, tá? Vamos encontrar aqui direitos fundamentais, porque ele não considera aqui isoladamente, tá? Ele é todo integrado, tá bom? Vamos para inalienabilidade, né? Quando são intransferíveis, até mesmo inegociáveis, tá? Não pode ser abolido, tá? Principalmente quando a gente fala de vontade titular, tá? Não tem isso. Então, o conteúdo aqui é mais econômico patrimonial, tá bom? Vamos encontrar aqui também a imprescritibilidade, ou seja, não se perde com o tempo, né? Ele, inclusive, é sempre exigível, ele vai ser personalíssimo e não alcança aqui a prescrição, tá bom? Irrenunciabilidade, ou seja, o titular, ele não pode dele dispor, né? Ou pode deixar de exercer, né? Por exemplo. Vamos ver que existem situações de autolimitações aqui que serão voluntárias. Encontraremos, inclusive, casos concretos, né? Por exemplo, um reality show, né? Onde se abdica temporariamente, tá bom? Esses direitos aqui que estamos falando. Por fim, veremos também aqui, por fim não, né? Tem alguns ainda. A relatividade e limitabilidade, né? Também. Não há aqui direitos fundamentais absolutos, a gente sabe já disso, já entendemos. Temos direitos que são relativos, né? Limitáveis, né? No caso concreto, né? Por outros até, né? Outros vão aqui limitar. Mas em caso de conflito, nós vamos buscar a concordância aqui mais prática, né? Então, aquela harmonização, né? Nenhum deles é sacrificado aqui definitivo, tá bom? Guarda isso, não há sacrifício definitivo. E não há também sacrifício total, né? Um em relação ao outro, né? Então, a gente vai ver que há uma redução aqui proporcional de ambos, nesse caso, quando tiver conflitos, tá bom? Bom, partiremos para a complementariedade, quando teremos aqui a efetivação dos direitos que são fundamentais. Ele, inclusive, vai compor aqui um sistema que a gente chama de sistema único, tá bom? Com diferentes direitos, ou seja, dimensões, né, que vão completar-se, né? Interpretação aqui, inclusive, busca-se em conjunto, tá bom? Olharemos ainda para a concorrência. Concorrência aqui pode ser exercido cumulativamente, ou seja, o mesmo titular, ele vai lá e exercita seus vários direitos ao mesmo tempo, tá bom? A efetividade é quando falamos sobre poderes aqui públicos, com a missão aqui de buscar concretizar os direitos fundamentais, tá? A proibição do retrocesso, eu tô até deixando aqui de descer para vocês poderem ver, aqui, proibição do retrocesso, ele é resultado aqui, deixa eu até vir mais para cá, para vocês poderem enxergar melhor. Aí, pronto, a proibição do retrocesso aqui, ele é resultado do nosso processo mais evolutivo, tá? Inclusive, não pode ser enfraquecidos aqui, ou até mesmo suprimidos, tá bom? A gente vai ver que as normas, elas não podem ser aqui revogadas, muito menos substituídas, tá bom? Então, a gente vai ver que outras aqui não vão poder diminuir, restringir, ou até mesmo suprimir, tá? A gente vai ver aqui uma proibição do retrocesso, né? Aquele que é feito o cliquê, né? A gente vai ver. Ele está aqui, inclusive, essa proibição do retrocesso, junto com o princípio do não retrocesso social, né? Ou seja, aqueles direitos que são sociais, a gente vai ver que existe uma garantia aqui que é institucional, tá? Quanto direito subjetivo aqui, tá? Que vai, inclusive,
limitar o legislado, né? Inclusive, se for feito, né, vai ser considerado aqui inconstitucional, beleza? Essas foram as características que nós devemos entender muito, porque principalmente aqui a efetividade, ela cai muito, essa proibição aqui também cai muito, tá bom? Porque agora falaremos sobre as dimensões aqui dos direitos fundamentais. O que é isso, Kelly? A gente vai ver que ela se subdivide, inclusive, em duas, né? As que são subjetivas, ou seja, aquelas que são mais exigíveis, né? Exigíveis aqui perante o Estado, tá? Ou seja, as pessoas podem até exigir que o Estado se abstenha, tá? Ou intervir, né, aqui na esfera privada, principalmente quando atua aqui ofertando as prestações aqui que são mais positivas, políticas e até mesmo de serviços, tá bom? E vamos ver que existem as objetivas, que elas vão trazer enunciados aqui que são dotados de uma alta carga aqui volativa, de valor, né? Valorativa, né? Então vamos dizer que temos princípios, inclusive, que vão ser estruturantes aqui para o Estado, né? Porque a gente vai ver que a eficácia ela vai irradiar para todo o nosso ordenamento jurídico, tá bom? Vamos lembrar aqui que os direitos fundamentais da Constituição de 88, eles não podem ser abolidos, tá? Por emenda da Constituição. Então, vamos encontrar, inclusive, um rol de direitos, né? De garantias individuais. Lembra? Não pode ser abolido aqui de emenda à Constituição. Guarda essa informação que ela é muito importante, tá bom? Partiremos agora para os limites e principalmente para as eficácias. A gente vai ver aqui, deixa eu ajeitar aqui para vocês poderem chegar direitinho comigo, tá bom? Porque quando a gente está falando de limites e principalmente de eficácias, nós estamos olhando para a imposição de limites, né? Que são decorrentes da relatividade, tá bom? Começa aqui, então, com a teoria interna, que é também chamada de absoluta, né? Onde a gente vai ter um processo aqui de limitação do nosso controle aqui, basicamente, né? Então, o direito aqui, ele é interno a ele, tá? Então, não há aqui restrições a um direito, tá bom? A gente vai ver que é uma simples definição aqui de contornos, tá bom? Os direitos aqui, a gente vai encontrar que são imanentes e até mesmo intrínsecos, tá bom? Então, a gente vai ver que a fixação não é influenciada aqui por aspectos externos, né? Por exemplo, colisão dos direitos fundamentais, né? A gente vai ver e encontrar, inclusive, que o núcleo essencial dele é insuscetível aqui de violação, ou seja, independe de análise aqui de um caso concreto. Quando a gente fala sobre insuscetível aqui de violação, eu estou falando que também é uma identificação aqui da percepção de limites imanentes, né, ao direito, né, então a gente vai ver isso muito forte. Já a teoria que é externa, né, essa que é mais relativa, né, que a gente também chama assim, deixa eu ver a definição aqui dos limites, né, como um processo mais externo, né, então a gente vai ver fatores extrínsecos aqui determinando os nossos limites. Vamos encontrar o núcleo, inclusive, essencial ligado a esses fatores, tá bom, intrínsecos, né, que vão determinar esses limites, tá bom? E o núcleo essencial ainda, ele é insuscetível aqui de violação. O que é que depende aqui da análise de um caso concreto sempre, tá bom? A gente vai ver aqui que admite uma solução de conflitos, tá? Por exemplo, direitos fundamentais com o juízo de ponderação, né? A gente vai aplicar o princípio aqui da proporcionalidade, tá bom? Os direitos fundamentais, quando a gente olha para eles, são restringíveis, tá? Porque temos o princípio da proporcionalidade e principalmente aqui da proteção do núcleo essencial, né? Por exemplo, o direito à vida, ele vai sofrer restrições em casos concretos, a gente vai ver, tá bom? Agora, partimos para a teoria dos limites, elas existem também, veja só, que vai incorporar aqui pressuposto da teoria externa, tá? Percebe? É como se fosse o bracinho da teoria externa. Mas aqui a lei pode impor restrições aos direitos aqui que são fundamentais. Ou seja, aquele núcleo essencial lá protegido, ele não é violado, tá bom? A gente vai ver que a exégeta, que é a intérprete, né, e até mesmo o legislador, ele vai definir o que é esse núcleo aqui essencial. O que deve ser feito, inclusive, para aplicar aqui os princípios da proporcionalidade. E o que precisa, inclusive, ser feito para que se adeque, observe as necessidades e, principalmente aqui, a proporcionalidade, tá bom? Deixa eu ver que, quando olhamos para ele, há um impedimento aqui da violação do núcleo essencial, tá? Nós vamos encontrar limites, restrições, e um amparo aqui do controle de constitucionalidade aqui de leis. Tudo com o princípio aqui da proporcionalidade nos guiando. Há uma conclusão aqui que é errônea, vamos observar, porque direitos
liberdades e poderes e até mesmo garantias, eles são passíveis aqui, ou seja, ilimitado aqui, limitações ou até mesmo restrições. É uma conclusão errônea a gente falar sobre isso, tá? Então, há, sim, restrições que são limitadas, tá bom? E os limites são imanentes, ou seja, eles buscam aqui balizar toda aquela ação do legislador que vai querer restringir aqui os direitos que são individuais, tá bom? Então, vai decorrer, inclusive, da própria Constituição, uma proteção aqui para o núcleo essencial. Então, não é previsto lá na nossa Constituição de 88, expressamente, que está implícito, né? Essa proteção no núcleo essencial é implícito, tá bom? O STF, inclusive, com a doutrina, vamos ver que vai trazer aqui um modelo mais garantístico que vai ser utilizado, tá bom? Não vai admitir o quê, Kelly? Um limite aqui de atuação legislativa, tá bom? É inócuo aqui qualquer proteção aqui fundamental, do direito fundamental. Encontraremos ainda a restrição dos direitos fundamentais em crise aqui constitucional, em estado de sítio e principalmente aqui no estado de defesa, tá bom? Bom, vamos agora para as eficácias aqui, né? Que a gente vai chamar aqui primeiro de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Deixa eu até abrir aqui, ajeitar para a gente poder enxergar melhor. Pronto. Então, até o século XX, se aplicava apenas as restrições aqui aos indivíduos e o Estado, né? Os indivíduos aqui são os entes inferiores e o Estado aqui são entes superiores, tá? Então, a gente tinha aquela eficácia que era mais vertical, né? O superior com o inferior, né? Então, a partir do século XX, a gente vê uma mudança, né? A gente tem a teoria da eficácia que é horizontal, onde o efeito aqui, inclusive, ele é externo, tá? Então, a gente vai ver que o direito aplica aqui relações entre particulares e diferente aqui aceitações pelo mundo, né? Por exemplo, os Estados Unidos só vai aceitar uma eficácia vertical, tá? Não é aplicável isso no mundo inteiro da forma igual, tá bom? A gente vai encontrar aqui a teoria eficácia indireta e imediata. Veja só, imediata começando com M. Porque nós vamos ver a aplicação aqui de relações jurídicas, tá? Entre os particulares, por exemplo, de uma forma indireta, tá? Inclusive, vamos ver a presença aqui de cláusulas gerais aqui do direito privado, tá? E, inclusive, vai ser incompatível com a Constituição Federal, tá? Porque ela vai prever normas aqui definidoras, principalmente quando falamos de aplicabilidade imediata, tá bom? E aí, sim, a teoria de eficácia direta, que é imediata, começando com I agora, tá? Porque nós vamos ver que elas vão incidir aqui diretamente na relação com os particulares. Vou ver que vai haver uma obrigação a ser cumprida, tá bom? Então, a gente vai ver que um ato do poder público, inclusive, vai prevalecer aqui esse modo aqui no Brasil, tá? Adotado, inclusive, pelo STF, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui de prática. É quando eu tenho uma sociedade empresária. Aí, um dos sócios, ele não quer cumprir as suas atribuições. Aí, vem os outros falar, vamos retirar. Só que o outro sócio não pode ser retirado assim, não. Ele vai ter aquele direito de ampla defesa e principalmente de contraditório, tá? Então, a gente vai ver que os direitos fundamentais vão ser aplicados aqui aos particulares também, uma relação mais horizontal aqui, tá bom? E existe ainda a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, onde vamos aplicar os direitos em relações que são assimétricas, tá? Entre os particulares aqui, tá? Então, vamos ver, por exemplo, as relações de trabalho, né? Onde a gente tem a desigualdade aqui dentre as forças, né? O patrão, né? E os empregados, né? A gente vai ver que elas vão regular aqui, tá bom? Então, essas foram aqui as eficácias, né? Vimos os limites e principalmente agora as eficácias para chegarmos aqui e falar sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. Vamos encontrar no título 2 o catálogo, né, de direitos fundamentais, lá do artigo 5º até o 17º. Veja, estamos falando aqui de direitos que são chamados de catalogados, tá? Porque eles estão lá expressamente falando ali diretamente nesse capítulo, nesse título, tá bom? Então, vamos encontrar os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, direitos à nacionalidade, direitos políticos, direitos selecionados aqui para existência, organização e até mesmo participação de partidos políticos, tá bom? Cuidado com pegadinha, tá? Os direitos aqui, quando olhamos todos esses direitos que eu falei, esses direitos individuais, sociais, nacionalidade, enfim, são espécies, tá? De gênero do direito fundamental, tá? Isso é uma pegadinha quando você ouve isso, tá bom? Não são, tá bom?
Vamos encontrar um rol ainda de direitos que não são aqui exaustivos, tá? Então, vamos encontrar alguns que estão espalhados no meio do texto da Constituição, né? Chamamos até eles de não catalogados, por exemplo, os direitos do meio ambiente, ou até mesmo o princípio da anterioridade tributária, tá bom? Que é um direito aqui fundamental também, tá bom? Meu povo, eu quero ver aqui a chuva de likes para esse vídeo de hoje. Se inscreva se não está inscrito, deixa aqui nos comentários possíveis dúvidas, reclamações, sugestões, pode até falar que elogiar, pode estar tudo aberto, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!